Olá, turma, tudo bem? Professor Fábio com vocês para a semana 17 e 18, nossa atividade. Ainda sobre o tema das grandes navegações, nós vamos trabalhar nessa aula a chegada dos portugueses ao Brasil. Fato que ocorre em 22 de abril de 1500, né? Essa esquadra de navios que vai sair de Portugal em direção às Índias, lembrando que o foco era chegar às Índias, as especiarias eram o grande produto a ser buscado, junto com metais preciosos, ouro, prata, né? Então a gente sabia dessa existência aqui. E nesse caso é uma continuação. Nós vimos na aula anterior a viagem do Bartolomeu Gusmão, né? Cruzando aqui o Cabo da Boa Esperança, que era, a gente chamou de Cabo da Tormenta, mas foi mudado para Cabo da Boa Esperança. E depois nós tivemos em 1498 a viagem do Vasco da Gama, estudada na aula anterior também, que fala aqui a respeito da chegada final aqui, finalmente, né, dos portugueses nas Índias, em Calicut. Então, 2 anos depois, nós temos essa que é a maior de todas as navegações, a maior de todas as expedições realizadas, tá? Por quê? Tinham 13 navios, um total de navio que, se você somasse todas as outras expedições que foram feitas anteriormente, não daria, dava 12 navios. E a gente tem 13 navios. Na nossa atividade é tratada como como uma esquadra de caravelas, mas na realidade só tinham 3 caravelas. 9 naus e um escalé, que era um barco menor. Então a gente tem quem capitaneava, quem comandava essa esquadra eram de fato 3 caravelas, tá bom? Então não eram todos caravelas, porque era o barco mais tecnológico da época, mais caro também, né? A gente tem a questão de custo. Essa esquadra de navios, eles transportavam em torno de 1.500 pessoas, tá? E a gente vai ter ali, pessoal, um retorno de apenas 500 pessoas. Então, desses 1.500 que saíram de lá por conta de naufrágio, escorbuto, doenças, né, nesse trajeto, só vão retornar 500. Das 13 naus, dos 13 navios, vão voltar apenas 6. Então, você vê aí a dificuldade, né, e a alta taxa de mortalidade dessas expedições. Outro fato importante é que há uma discussão entre foi por querer ou foi sem querer, né, por acidente que o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. A verdade é, a recomendação dessa rota comercial feita por Vasco da Gama era se afastar aqui mais a oeste, na direção de onde sabe que hoje é o Brasil, para evitar os ventos e as correntes aqui que lançavam as embarcações contra a costa da África. E nessa de se afastar, ele veio chegando até o Brasil. Nós sabemos que o Portugal já sabia da existência dessas terras aqui a oeste, tá? A gente já sabia, até havia o Tratado de Tordesilhas, que delimitava essa divisão aqui entre Portugal e Espanha, né? E alguns espanhóis já haviam navegado aqui pela costa do Nordeste. Agora Portugal estava enviando essa expedição com essa possível parada aqui, né, no Brasil, para oficializar a posse dessas terras a oeste, ok? Então a gente tem aqui as terras do Tratado de Tordesilhas. Então em 1500 nós temos a oficialização. Essa posse, essa conquista é marcada pela chegada do Pedro Álvares Cabral e pelo registro da carta ali do Pero Vaz de Caminha. A carta aqui também é tratada como a certidão de nascimento do Brasil. A origem do Brasil, o primeiro documento registrado, né, a respeito dessa descoberta, a respeito do que vai ser chamado de Brasil, é a carta de Pero Vaz de Caminha. Então nós temos aqui, né, uma representação de Pero Vaz fazendo a leitura para o Pedro Álvares Cabral, o Frei Henrique de Coimbra e o mestre João, que comandava lá a nau. Essa carta aqui foi enviada para o rei Dom Manuel, ok? Relatando o achamento do Brasil, né? A gente fala descoberta, mas a gente já sabe aí que havia os índios aqui, haviam os povos originários, já estudamos um pouco sobre o impacto disso, né? Desses povos, da chegada dos portugueses, chegada dos europeus na América como um todo. Então a gente tem aqui uma noção a respeito disso. Muito bem.
Feito isso, pessoal, feito o registro oficial, os portugueses vão começar aí, né, a explorar o Brasil. A primeira riqueza a ser extraída aqui é justamente aquela que vai dar o nome ao Brasil. O pau-brasil, que era retirado aqui, né, e que vai dar também o nome daqueles que nascem no Brasil, que são ou que trabalham no Brasil, que são os brasileiros. Porque lembra que brasileiro aí, né, tem essa ideia de aqueles que extraem o pau-brasil. Essa era o significado, aqueles trabalhadores que extraem o pau-brasil. Logo, eles são brasileiros, como o pedreiro, né, o jardineiro. Então, é um sufixo aí, esse finalzinho eiro aí, denota profissão. E a profissão daqueles que trabalhavam com a extração do pau-brasil eram os brasileiros, ok? Então, a gente chegou aí à origem do termo, que vai ser o nosso termo, que nos define nacionalmente, futuramente, né? Ok, pessoal? Chegando aqui, então, nós temos o desembarque de Cabral. Feito isso, eles vão ficar aqui 10 dias no paraíso, né, porque é um lugar realmente de beleza incrível. Tanto que uma das frases que define esse lugar é aquela lá do Pero Vaz de Caminho, terra boa, né, onde se plantando tudo dá. E após 10 dias aqui, eles retornam à navegação, indo para Calicut e depois retornando para Portugal, né? Ok? Esse é o processo da nossa descoberta, do nosso achamento, né? Porque a gente fala descoberta, mas na realidade não era. Quem descobriu foram os povos originários, né? Eles estavam aí conquistando essa terra que vai se tornar o território colonial português, a colônia portuguesa nas Américas, o Brasil. Tem aqui para vocês um vídeo que é uma música que fala um pouco sobre esse encontro, sobre esse choque entre as culturas, né, europeia e as culturas indígenas, dos povos indígenas originários aqui do Brasil. E depois nós temos nossa atividade que vai tratar a respeito desse mapa aqui, onde nós percebemos a grande diferença entre o mapa que temos hoje, né, porque aqui mostra só o trecho que era de posse de Portugal, tomado posse em 1500, né, que é essa, já respeitando aqui o Tratado de Tordesilhas, e a exploração das riquezas no Brasil. E em cima disso, vocês vão ter aqui as atividades, né, tá bem facinho, tá? Então nós vamos ter a questão primeiro sobre uma análise do mapa, para vocês falarem a respeito disso. Depois o que os indígenas do mapa estão fazendo, né? Que tipo de árvore eles estão extraindo, o que os personagens do mapa estão fazendo com ela, né? No caso, com a árvore, né? Então, o que eles estão fazendo com essa árvore? Então, a gente tem lá, dá uma olhadinha no mapa, dá uma olhadinha aqui, a gente vai ver o que eles estão fazendo, as ações, e aí fica fácil selecionar, tá? É uma análise de uma fonte imagética, um mapa da época, retratando ali a exploração das riquezas no território brasileiro, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fica aqui uma frase de reflexão, né? Uma frase bem salgada, né? Com um tom aí um pouquinho sarcástico, né? Em celebração do Dia do Índio e do descobrimento do Brasil, eu vou meter o pé na porta da casa de alguém e expulsá-lo dizendo que a casa agora é minha. Meire Moreira aí essa frase, né? Então é uma frase bem pra gente pensar, porque foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Os portugueses chegaram aqui, se relacionaram com os índios, confraternizaram com os índios, dançaram com os índios, como diz lá o historiador Eduardo Bueno, né? Que o Brasil é um dos países que foi fundado através de uma festa, de uma dança, né? Que houve ali aquele momento, depois de dias e dias no mar, enfrentando tempestade, enfrentando calmarias, né? Momentos lá sem vento, onde eles estavam quase que à deriva, chegaram aqui e agora estavam no lugar paradisíaco. Ok, pessoal? Valeu, participem da atividade, dúvidas aí é só chamar o professor, está sempre à disposição de vocês. Valeu, galera, tchau, tchau, até a próxima.